Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a um novo episódio do Fuga para a Salinha, os bastidores da pós-graduação. Hoje, como vocês podem ver, estamos com a mesa cheia. Vou passar direto então a palavra lá para Portugal. Valéria, como é que estão as coisas por aí? Tudo bem? Olá pessoal, muito bem-vindos. Cá estamos nós, para mais um episódio. Aqui estou indo muito bem, obrigada. Iniciando um verãozinho, horário de verão, então as coisas ficam mais animadas, já mais luz e tudo mais. Esperamos que vocês gostem muito do episódio de hoje, que a gente trouxe bastante coisa boa, bastante novidade aí para vocês. Bem-vindos. Vai lá, Ana. Oi, gente, eu sou a Ana Cláudia, que bom estar com vocês aí. Vamos seguir, eu sou a voz leiga aqui desse podcast. Eu venho para fazer o pessoal traduzir os conceitos técnicos para linguagem comum. Vou passar a bola para Gisele agora. Oi, gente. Tô feliz de estar aqui de novo, obrigada. Feliz de ter do meu lado aqui o Gleison, uma pessoa tão importante, falando sobre um assunto que é muito importante para mim, principalmente para a Valéria também, sobre microalgas. Fico muito feliz, obrigada. Patrick? Olá a todos. Então, estamos recebendo hoje o Gleison de Souza Excelente. Ele é engenheiro ambiental, mestre em tecnologia ambiental e doutor recentemente também em tecnologia ambiental, e que passou agora um bom período na Inglaterra, né, na Universidade de Greenwich. Me corrija se estiver errado, por favor. Muito prazer te receber no nosso podcast para essa conversa. Muito obrigado pelo convite, foi uma honra. Me pegou até um pouquinho de surpresa, chegou a dar um nervosismo, assim. Mas é uma honra estar aqui participando e conversar com vocês, né, sobre toda essa experiência, sobre minha pesquisa também. Muito obrigado. Isso aí, a gente está bem feliz de te receber. O Gleison tem uma experiência incrível agora, recém defendeu então a tese, é doutor, né? Parabéns. E a pesquisa dele é sobre microalgas. E ele tem uma experiência incrível também porque ele fez o sanduíche na Inglaterra, né, lá na universidade. Então ele vai trazer, além da experiência dele com a tese em si, essa vivência também em outro país, assim como a Valéria está tendo em Portugal, em outro país na Inglaterra. E eu já vou passar a bola então para ti, Gleison, falar um pouco sobre esse tua microalga que tu trabalhou, né, a Dunaliella. É um pouco estranho de falar, mas eu dei uma estudadinha em casa antes do programa. E tem um potencial incrível, né? Cheio de proteínas para alimentos, para barras de cereais, que eu vi que já tem indústrias fazendo. O que te levou a pesquisar sobre isso, né? Como foi chegar nessa microalga? Na verdade, minha pesquisa ela teve que é até mais comum do que a gente espera, né? Teve uma certa mudança no percorrer, assim. Sim. A minha proposta inicial era utilizar um sistema biológico para dessalinização, para fazer um processo mais barato, né, que a gente pudesse utilizar essa biomassa depois desse processo. Então, fui procurar microalgas que pudessem ser cultivadas em ambientes hipersalinos. Encontrei as espécies, né, do gênero Dunaliella. Logo depois que eu apresentei minha proposta, acabei fazendo uma pesquisa mais a fundo, descobri que a minha proposta não ia dar certo. Bem comum, né? Exato. Já tinha normal, né? Já tinha conseguido a bolsa, já tinha sido aceito pro programa. Dei mais uma pesquisada, realmente não ia dar certo, já tinha que fazer uma certa mudança ali. Só que nesse meio tempo, eu acabei recebendo... entrou em contato o Dr. Sway, que foi meu supervisor na Inglaterra, que ele trabalha com essa Dunaliella focada para alimentação. Tanto a alimentação direta, né, utilizar direta a biomassa na alimentação, mas também utilizar ela para extração de bioprodutos que pudessem ser utilizados no setor alimentício. E acabou gerando esse convite, então ali eu já mudei minha pesquisa para ficar alinhado com a pesquisa dele, justamente para ser mais fácil essa minha ida para lá, né, para justificar a bolsa, né, para o exterior, que na verdade foi um dos motivos para eu ter iniciado o doutorado foi essa intenção de fazer parte dele fora do país, né? Então, eu acabei alinhando a minha pesquisa com esse pesquisador. Isso era até uma dúvida que a gente tinha, que a gente discutiu um pouco, como que tu conseguiu estreitar essa relação com a universidade no exterior, né, na Inglaterra. Então, agora tu disse, ele te procurou, mas através de que ferramenta, como ele chegou até... Você já se conhecia? Já tinha feito algum trabalho com ele, alguma coisa? Na verdade, não. Eu já tinha lido artigos dele, mas eu fui reconhecer ele depois, né? Que eu já li alguns artigos teus. Na verdade, foi pelo ResearchGate.
E foi bem interessante que eu tinha ali a conta, né, feita nesse, que é uma plataforma para tu achar outros pesquisadores, né, fazer essa troca de networking, né, para parte acadêmica, parte de pesquisa. E eu fiz a minha conta, nunca atualizei ela. E aí um colega meu começou a colocar pressão, tem que atualizar, porque ele queria publicar, botar alguns artigos que a gente escreveu junto, ele queria que eu estando na plataforma, ele poderia botar o meu nome ali e acabar divulgando mais essa nossa pesquisa, né? E eu fiquei ali relutando, né? Porque o ResearchGate, né? Eu não sabia que tinha essa oportunidade, assim, de network tão grande. Aí eu acabei criando, né, o ResearchGate, atualizei lá meus dados, botei que estava trabalhando com a Dona Liela, e eu acho que foi na semana seguinte que esse pesquisador mandou mensagem, né? Exato, porque eu acho que, eu imagino, né, que essa Dona Liela não é tão pesquisada como outras espécies outros gêneros de microalgas, né? Então, como ele achou ali, foi bem fluida, assim, essa nossa conexão, assim. Dentro do meu estudo breve que eu fiz aqui para o programa, cara, eu tava olhando que diz que ela é rica em fontes de proteína, vitaminas, minerais essenciais, como ferro, zinco, magnésio. Seria um alimento quase que perfeito, né? Como que chegou nisso? Por que ela tem essas propriedades, assim, né? Por que ela é tão rica nisso? Sim, a gente pode dizer que ela é até uma super alga, né? Porque ela tem aplicações em vários setores, né? Só que, é claro, a Dona Liela, assim como outros gêneros de microalgas, são organismos versáteis. Dependendo do ambiente que tu cria elas, tu consegue melhorar a produção de proteína ou a produção de um aminoácido específico ou até mesmo a questão de glicerol. Então, tu tem essa versatilidade com essa microalga dependendo do ambiente que tu cultiva ela, né? Então, a nossa pesquisa, na verdade, foi isso, otimizar meios de cultivo, e a gente focou só na minha tese, né? Eu foquei na composição do meio de cultivo para fazer essa maior produção desses bioprodutos, né? Então, realmente, dependendo da forma que tu cultiva ela, que tu pode ter melhorar, né, modificar a qualidade da biomassa. E antes de abrir para as especialistas aqui, para Valéria e para a Gisele, elas estão loucas fazer. Eu estou no mais básico aqui. Eu quero saber como que tu chegou nela, assim, como que tu chegou nessa microalga, assim, porque tu falou que ela não é a espécie mais estudada, assim, né? Como que tu descobriu ela? Assim? Na verdade, foi através dessa minha proposta inicial de pesquisa que eu acabei procurando microalgas que a gente chama de halófitas, né, que são microalgas que crescem em ambientes hipersalinos. E como é um ambiente extremo, então a gente tem poucos gêneros que tem que são capazes. Já é mais limitada, né? Acaba sendo mais limitada. Então foi direto que eu achei ela. Foi muito simples. Não precisei pesquisar muito, assim, porque a variedade que a gente tinha em termos de pesquisa, assim, abrangente, acabou chegando nela. Os grupos de estudos no mundo estão trabalhando com isso também. Isso. Bacana. Deixa só eu voltar um pouquinho, vamos traduzir para o público leigo, porque vocês estão falando de microalgas e tu tem aplicação para alimentação. Mas ela não tem nada a ver, por exemplo, com a alga que é usada lá no sushi, na comida japonesa. Ela é um uso bem diferente, né? Traduz isso para quem é muito leigo. Isso. A gente tem algas, a gente pode dividir elas em dois grupos, né? As macroalgas, que é essa que você está falando, que a gente usa para o sushi, aquela que a gente consegue enxergar no mar, né? Que é uma planta, né? E as microalgas, que são, como o nome diz, são micro-organismos, a gente não consegue ver elas ali, né? Mas que elas estão presentes em tudo que é ambiente, né? Então, essa é a diferença, né? Elas são micro-organismos, né? Minúsculos, a gente não enxerga a olho nu, como o Gleison estava comentando, e elas precisam basicamente de luz solar, gás carbônico, porque luz solar está aí, né? Gás carbônico está aí no ambiente também, água e alguns micronutrientes, e pelo que o Gleison falou, mudando, né, limites desses nutrientes, elas conseguem crescer melhor ou diminui o rendimento, enfim, então elas são super sensíveis a essas variações de luz solar, nutriente, gás carbônico, então por isso que elas são muito versáteis. Conforme a gente muda a disponibilidade dessas condições, elas conseguem responder, né, produzindo mais ou menos de algum composto, por isso que elas são aplicáveis em milhares de campos, né, para a parte de biocombustível, obtenção de bioprodutos para farmacêutica, alimentícia, então elas vêm, como ele falou também,
são super micro-organismos, assim, né? Elas têm aplicações das mais diversas. E daí eu já queria aproveitar, Gleison, perguntar quais foram os teus principais resultados, assim, quais bioprodutos tu acabou descobrindo ali que elas produzem melhor, mais nas diferentes condições, e quais são as aplicações, quais foram os teus resultados interessantes? Então, durante a minha pesquisa a gente trabalhou com 2 espécies de Dunaliella. A gente trabalhou com Dunaliella tertiolecta e Dunaliella salina. E é bem interessante, embora ela seja do mesmo gênero, a qualidade da biomassa delas é totalmente diferente, né? Então a gente está pesquisando candidatos para cada bioproduto que nós analisamos. Então os produtos que a gente estava procurando, né, era a produção de glicerol, que ele é utilizado na indústria alimentícia como emulsificante, ele também é utilizado até mesmo para a indústria de tabaco. Então tem várias aplicações, embalagens comestíveis também pode ser utilizado, e aminoácidos, que aminoácidos essenciais, que é o que dá a qualidade da proteína. Então nós fizemos essa análise também. E o mais importante em termos de valor agregado foi a produção de pigmentos, principalmente beta-caroteno, que ele é utilizado também para a indústria alimentícia como um pigmento natural, mas ele também é muito utilizado para fármacos, porque ele tem propriedades que, inclusive, são utilizadas para tratamento de câncer. Então, ele tem uma aplicação muito grande, né? Então, esses foram os bioprodutos que nós utilizamos. Mas, é claro, a gente pode estar fazendo a aplicação da Dunaliella para a produção de lipídios, que ela é uma grande fonte de lipídios, de carboidratos também, mas são esses que a gente chama de bioprodutos, eles têm um valor menor comparado, por exemplo, à proteína e aos pigmentos, né? E é uma coisa interessante quando a gente fala de microalgas, elas são muito bem associadas a biorrefinarias, né? Quando a gente utiliza a biomassa para diferentes compostos diferentes. Então, a gente pode ter uma extração de um bioproduto de maior valor, né? Mas tu não vai descartar a biomassa depois disso. Então, tu pode utilizar essa biomassa para fazer essa extração desses outros bioprodutos para agregar mais valor ainda ao teu processo, né? A gente sabe que, às vezes, a gente sabe que as condições favoráveis a ela vai alcançar determinado composto, né? Mas a gente sabe o quanto é difícil a gente chegar naquele composto o qual a gente quer produzir. Nem sempre tudo dá certo, né? A gente precisa trocar de rota, a gente precisa mudar um meio, uma forma de cultivo, assim. E quais foram as tuas maiores dificuldades, assim, para ti, quando tu traçou uma linha, assim, os probleminhas que acontecem, assim, porque a gente sabe que nem tudo são flores, é difícil, né, a gente alcançar e trabalhar com elas fazem o que elas querem, normalmente, a gente induz, mas elas trabalham da forma delas. E qual foi, assim, a principal dificuldade, assim, que tu teve? A maior dificuldade é uma coisa engraçada. A Dunaliella, ela é um gênero que gosta de passar trabalho, né? Para alguns bioprodutos, a gente precisa deixar a microalga estressada para ela fazer a produção desse bioproduto, né? Por exemplo, glicerol. O glicerol ele é produzido quanto maior a tua salinidade do meio. Só que a maior salinidade do meio não é não cria um ambiente favorável para o crescimento da microalga. Embora ela vá produzir mais glicerol, ela cresce menos. Então, tu achar esse meio termo, onde tu tem uma produção de biomassa, mas que tu ainda consiga, que tu tem uma produção desse bioproduto mais alta, mas que tu consiga garantir o crescimento da microalga, então isso é um desafio. Então, qualquer experimento que tu vai fazer em diferentes níveis, né, diferentes concentrações, até achar o ideal ali pro teu crescimento e a produção desse bioproduto. Precisa, né? E outra coisa interessante é que o melhor cenário, o melhor meio de cultivo para um bioproduto não vai ser... A chance dele ser para um outro bioproduto é mínima. Então, tu tem que ter muito em mente qual é o teu bioproduto que tu tá produzindo, para tu criar esse ambiente favorável, mas ao mesmo tempo estressante para a microalga para fazer esse acúmulo. E o teu ambiente de trabalho, assim, ele era favorável? Como que era, assim, os laboratórios lá, os teus equipamentos, se tu tinha acesso fácil a tudo, como que funcionava lá? Essa parte da pesquisa de equipamentos, né, talvez a Valéria também saiba disso, né, já tenha passado por isso. Um dos grandes problemas dessas universidades no exterior
não sei se seria um problema, né? Para nós não seria, mas é o excesso de dinheiro que eles têm para projeto. Que triste isso. É um excelente problema, né? Não, eu me lembro, chegava no final do semestre, tava o meu supervisor, a responsável do departamento, batendo cabeça, o que a gente vai fazer? Eu pensava, gente, dá para mim. Eu consigo eu gasto, Então, eles têm muitos equipamentos lá, muitos acabam sendo ficam encaixotados porque não tem gente para operar, porque eles têm que gastar esse valor, né? E eles acabam comprando esses equipamentos. Então, a qualidade dos laboratórios é excepcional, assim, e tu tem um apoio muito grande da tua equipe, não só da tua equipe, mas da universidade em si, justamente porque eles têm que justificar esses gastos, né? Então, a qualidade de equipamento E a forma de trabalho lá é semelhante aqui? Tu trabalha com o pessoal da graduação, mestrandos, doutorandos, como é que... Ou tem o pessoal que é o profissional do laboratório, que te dá o suporte, como é que funciona? Então, é um pouquinho diferente daqui. Primeiro que os departamentos lá, eles são semi-independentes da universidade. Eles têm eles podem, né, fazer contratação de funcionários, de bolsistas, pode remanejar o dinheiro deles. Então, eles têm essa certa independência. A questão de alunos, geralmente esses laboratórios focados para pesquisa não recebem alunos de graduação ou de mestrado. O trabalho deles ali é pesquisa. Justamente porque tem boa parte desse dinheiro que eles recebem é de indústrias que contratam eles para fazer pesquisa. Aí tem que apresentar o resultado. Exato. Por exemplo, a Dunaliella agora, ela era de um projeto se não me engano, de 2 anos. Então, ele acabou agora no final do ano passado, então por isso deu essa correria de gastar né, o valor. E agora eles iam iniciar um outro projeto. Tem o valor da própria universidade, que a universidade tem editais internos, onde cada grupo de pesquisa vai, né, mandar sua proposta e vai receber esse valor, mas eles têm boa parte do valor que eles têm, do dinheiro que eles recebem, é dessas indústrias. Então, a indústria não quer que alunos vão lá e utilizem os equipamentos que elas compraram, né? Elas querem que aquele equipamento seja para ela, para a pesquisa dela. Então, é bem profissional mesmo, assim. É bem profissional. O meu supervisor, ele acabou mudando a função dele lá, então ele era responsável pela parte de pesquisa, mas ele também começou ele virou lecturer, né, para dar aula lá. Então ele acabava tendo esses alunos, mas esses alunos eles têm os laboratórios deles, então o laboratório nosso era só nosso. Eles estão um patamar um pouco acima. Não, isso que eu ia questionar, assim. de repente o fato de eles buscarem, enfim, um doutorando aqui do Brasil, de outros lugares, seria para qualificar mesmo o trabalho deles desenvolvido lá. Exato. Qualificar mão de obra, né? Totalmente diferente. Queria comentar, o Gleison comentou antes, e a Gisele também ali, a importância do entendimento, quando a gente quer que a microalga produza algo que a gente tem interesse, entender as rotas bioquímicas, fisiológicas, enfim, isso tudo vem muito da pesquisa básica, né, que é super importante dentro da ciência, e eu entendo que a gente faz no programa uma pesquisa mais aplicada, né, que é ver quais os bioprodutos que ela produz para ir para a indústria X, Y, Z, e depois eu entendo que seria quase um terceiro nível, entender a viabilidade econômica e de escalar isso para a indústria. E a pesquisa do Gleison teve esse viés também, né? Então, assim, eu queria que tu comentasse um pouco como que funciona a gente sair do conhecimento básico lá que a gente teve para a parte aplicada e como que a gente vê se isso é viável de ir para a indústria, escalar isso economicamente, ambientalmente, porque muitas vezes esses processos de biorefinaria envolvem muitas etapas e às vezes ambientalmente é ou não é viável? Como que funcionou essa parte da tua pesquisa? Então, essa parte que eu fiz, a análise econômica e também ambiental, foi toda em escala laboratorial, né? Porque, na verdade, a gente não tinha... Nós até teríamos a capacidade de produzir mais biomassa, mas a gente focou nessa parte preliminar, que nós utilizamos diferentes cenários de cultivo, né? Quando eu falo cenários, composição diferente de meio de cultivo, e avaliamos a produção desses bioprodutos, da biomassa e dos bioprodutos, e fizemos análise econômica, né? Porque muitas vezes a gente tinha que aumentar a concentração de um nutriente, e isso geraria um maior custo, né, para esse meio de cultivo, mas se nós pudéssemos melhorar a produtividade dessa biomassa, talvez a gente pudesse compensar esse valor a mais, né, que a gente teve pela suplementação desse nutriente. Então nós fizemos essa análise, tanto econômica, também fizemos ambiental,
porque não é algo direto. Eu estou utilizando mais nutriente, então é mais impactante ou é mais economicamente inviável. Não, porque a gente tem a questão da produtividade também, então a gente tem que fazer essa análise. Embora a nossa pesquisa tenha ficado em escala laboratorial, que para nós, né, fica mais fácil de fazer o controle do ambiente e tudo mais, a gente consegue extrapolar isso para uma realidade em alta escala. Já que a gente identificou qual é o melhor cenário em escala laboratorial, a gente pode supor que esse mesmo cenário vai ser para a escala real. Mas é claro, numa escala real a gente tem outros fatores que a gente tem que analisar, né? A minha análise, ela focou muito na composição do meio de cultivo, mas a gente tem a questão de gastos de luz, gasto com controle de temperatura, exato. Mas ele serve, né, com certeza, como suporte para essa futura pesquisa em alta escala. A gente sabe que a do Naniella, ela é uma espécie, assim, bem interessante. Quando a gente fala de microalga, a gente fala, assim, com amor a ela, né? Porque, tipo, como o exemplo meu e da Valéria, né? A gente está trabalhando com uma espécie totalmente diferente agora e a gente criou um amor fantástico, assim, por ela, porque a gente tem descoberto coisas muito importantes nela. E a gente sabe que cada microalga ela tem, né, determinado composto que seja muito interessante, assim. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre ela, assim, o que tu mais acha de interessante na microalga que tu escolheu, claro, pensando no teu projeto, tu escolheu ela pensando em o que tu alcançaria lá no final, mas o que tu traz dela, assim, que tu acha que é muito interessante e que também traz essa paixão por ela, assim como eu e a Valéria temos por uma espécie determinada, assim, o que tu mais achou de interessante nela? Na verdade, eu sou apaixonado por microalgas e pronto, independente da espécie. Elas são apaixonantes, né? Depois que começa, assim... Exato. Eu estou trabalhando com microalgas desde do meu mestrado, então... E como a Valéria disse, as aplicações que a gente tem com as microalgas são infinitas, né? A gente pode fazer aplicação para fármacos, pode fazer aplicação como alternativa para alimentação, a gente pode fazer para tratamento de efluente, exato, ou combinar esses três, né, setores. Então, agricultura, exato, né? como bioestimulante, biofertilizante, alimentação animal. Então, as aplicações são infinitas. Então, não tem como não se apaixonar. E, principalmente, eu digo que as microalgas vão ser... É o futuro, elas já são a realidade, mas elas têm um futuro muito promissor, independente da espécie que vai utilizar. Principalmente, né, a gente tem a questão do crescimento populacional. Inclusive, hoje eu estava lendo só a parte de alimentação. Se todas as pessoas do planeta agora, que somos 8 bilhões e alguma coisa, tivesse o mesmo padrão de consumo que o Brasil e outros países do G20, a gente precisaria hoje em torno de 7 planetas para suprir, né, a alimentação, e isso basicamente por causa da alimentação né, a base animal, né, a gente tem um consumo muito insustentável. Então as microalgas não são as únicas fontes que a gente tem, mas elas são uma das soluções que a gente tem para mitigar esses problemas. E quando a gente fala de microalgas, principalmente para alimentação, a gente pode estar falando de pegar a microalga, cultivar, separar a biomassa e colocar na alimentação, né, para a questão de aumentar o valor nutricional da alimentação, uma fonte de proteína, utilizar a biomassa como inteiro. Mas também tem esses processos de purificação de um bioproduto, por exemplo, o beta-caroteno, que tem um valor muito agregado, que é um beta-caroteno puro, que tu vai poder utilizar para alimentação ou para fármacos também. Então, a gente tem esses outros processos de purificação. Mas então a microalga, a gente tem várias formas de utilizar ela, então não tem como não se apaixonar, né? Eu ia até perguntar de que forma que ela poderia entrar na alimentação humana. Se é na forma de um suplemento, ou na forma do próprio alimento. Alguma... A gente já usa, Patrick. A gente já usa. Quem nunca ouviu falar de clorela, espirulina? Sim, mas eu digo... Talvez algumas pessoas né? Porque não é o habitual. Mas tem, né? Em casas de produtos naturais, supermercados, é super comum. Você já vê clorela, espirulina, que são as que estão aprovadas, né? Para uso já. Estão à venda como suplementação, sim, né? Mas é isso que eu me refiro. Justamente, quem está escutando, de repente, pode pensar, não, vai substituir um prato de arroz e feijão por microalga. Entende? Essa questão que eu queria dizer, de levar, tipo, como a microalga vai chegar à alimentação? Vai ser uma suplementação,
um completivo, de que É forma? uma cápsula de microalga É, ou vai ser lá um mingauzinho de microalga? Quando a Vamos fazer gente- um macarrão de microalga e tu vai comer. Quando a tudo. gente mostra a biomassa seca para as pessoas, normalmente elas perguntam, já dá para comer assim? Então, né? É engraçado que muitas pessoas estão consumindo lá as cápsulas de espirulina, né? Enfim, nem sabe o que é microalga, né? Então a gente já tem parece que a microalga é uma coisa nova, mas não, a gente já tem o consumo delas há décadas, né? E como é interessante, falou a questão do macarrão, eu amo cozinhar, né? Uma das minhas paixões é cozinhar. E lá a gente teve a oportunidade de utilizar a microalga e fazer realmente... Eles têm um laboratório focado em tecnologias do alimento, onde eles fazem diferentes combinações para utilizar para alimentação de bebês, enfim. E a gente utilizou esse laboratório, onde nós fizemos... é uma pena que eu não posso mostrar as fotos, porque tem direitos autorais. Mas a gente utilizou a biomassa direto e fizemos macarrão, a gente fez pão, a gente fez... nós fizemos... Também. Achei fantástico. Fizemos maionese, que mais fizemos? Uma outra coisa interessante, que foi bem legal que a gente utilizou para alimentação, não sei se vocês já ouviram falar em esferificação ou, como é que se chama? Culinária molecular, também é o nome. Que tu faz aqueles caviares, né? E a gente fez com a microalga, porque um dos problemas da nossa microalga é que ela não tem parede celular. Então, o processo de recuperação da biomassa, ele dificulta um pouco, porque tu tem a quebra da célula, ela é muito frágil. Então, tu tem essa quebra, tu acaba perdendo o que tem dentro da... Mas, para determinado composto, ela facilita não ter a parede Exato. celular, né? Então, depende da Isso, aplicação. Enfim. Mas quando vai fazer a recuperação dessa biomassa ali, tirar ela do meio de cultivo, a gente pode ter essa perda desses biocompostos. Então a gente teve a ideia, né? Se isso aqui é utilizado para alimentação, né? Eles fazem o molho deles lá, transformam nesse caviar, né? Por que a gente não pode fazer o cultivo da microalga nessas esferas e utilizar elas na alimentação? Então nós fizemos o cultivo dela. No início, assim, parecia... Sabe que ele não vai dar certo, não vai dar certo. E no final, deu certo. A gente fez lá as esferas. Foi um processo super simples, uma filtração simples para tirar essas células, né, recuperar essa biomassa. E fizemos nosso pãozinho lá, com a nossa maionezinha lá, nosso molhinho, e botamos o nosso caviar de microalgas em cima. Então a gente pode fazer essa aplicação direto na alimentação. Então. Pode. É claro, a gente não vai substituir farinha pela biomassa para produzir uma coisa. A gente vai trabalhar em concentrações pequenas. Então a gente utilizou 0,5% até 2%, e que já dá um sabor forte da microalga na biomassa. Mas a gente tem esse acréscimo, né? Parece que 2% é pouco, mas a gente tem um acréscimo muito grande em termos de valor nutricional. É isso que eu ia falar, porque ela é altamente nutricional. Tá, eu ia questionar outra coisa, em questão de custo, isso ainda isso é viável para um consumidor final? Como é que é? Então, a gente ainda está fazendo essa análise, né? Porque, como eu disse, a gente está muito em escala laboratorial. Então, isso a gente tem que avaliar. E tem que levar em consideração esse valor nutricional. Não é só questão de custo, a gente tem que levar em consideração o mercado, a aceitação do consumidor final, né? Se ele vai ter não adianta tu produzir um produto que ninguém vai consumir. Então isso aí acaba impactando a parte econômica. Então essa parte assim a gente tem que levar mais a fundo, com certeza. Eu achei interessante. E lembrando... Pode ir? Não, pode falar. Lembrando que para ela chegar ao consumidor final, assim, tem, além das pesquisas, enfim, que é o que a gente está fazendo, tem toda a parte de legislação, regulamentação. Então, os órgãos, né, responsáveis têm que aprovar. Então, como eu comentei antes, clorela e espirulina são algas que são há muitos anos já estudadas e que já passaram pela aprovação desses órgãos que regulamentam essa parte para o consumo humano, por exemplo. A alga que eu e a Gisele estamos trabalhando, a euglena, ela está entrando, sabe? Tem já várias aprovações, né? Estão vendo mais algumas, para, de fato, ela está completamente disponível para o consumo final. Então, né, não é assim, cultivei ali e vou comer aqui uma colherada, né? Claro. Tem toda uma série de regulamentação que deve ser seguida, né? Para até que ela chegue lá na prateleira. Isso aí. Eu queria
Bom, ficou muito claro a paixão que vocês têm pelas microalgas, né? Ninguém vai contestar isso. E eu queria, a gente já está indo para a finaleira já do programa, do episódio, mas a gente faz sempre uma pergunta aqui no podcast, que é assim, o Gleison lá da graduação já conhecia a pós-graduação? Qual a tua relação com o mestrado, com o doutorado durante a graduação? Tu já logo iniciou em bolsas de iniciação científica, ou foi algo depois que tu se formou, que tu conheceu? Como foi a tua relação com a pós durante a graduação e um pouco o teu histórico ali, meio resumidinho, assim, claro. Que tu pode nos falar? Eu já conhecia a parte, principalmente do mestrado. Durante a minha graduação, existia o programa Ciência Sem Fronteiras, que era uma bolsa de estudo no exterior por um ano. E eu consegui essa bolsa durante a minha graduação e acabei indo para o Canadá, onde eu fiquei esse um ano. E lá, na verdade, eu não fui muito inteligente, porque tu podia se matricular em qualquer cadeira do curso. Então, eu fui matriculando as cadeiras que eu achei interessante. Mas como eu estava no início do curso, eu não tinha base para essas cadeiras. Eu achava, isso aqui é interessante, né? Eu não precisava de pré-requisito nenhum por ser aluno internacional. Fui matriculando. No final, eu acabei fazendo as piores cadeiras possíveis, assim. Tanto que duas dessas cadeiras que eu fiz, imagina, eu estava no segundo ano da graduação. Duas dessas cadeiras que eu fiz era para o 5º ano do curso de Engenharia Ambiental e do curso de Química. E eram cadeiras também que eles utilizavam para o mestrado de Química. Nossa, nível lá em cima. Exato, né? Eu me lembro, é até interessante, que... Acho que estou fazendo um parênteses aqui, saindo um pouquinho da pergunta, mas eu me lembro que teve uma cadeira que era de tratamento avançados de efluente. Eu não entendia nada, assim, nada. Era por causa do inglês, que ainda não era avançado, era pelo conteúdo, né? E eu me lembro que tem os midterms, que seriam as provas do meio do semestre, e tu precisava 50% de aprovação, né, para passar. E eu me lembro, era uma turma assim de, não sei, uns 100 alunos, e o professor botou, depois dos midterms, lá os resultados da distribuição das notas. E tinha ele botou em colunas, e tinha bem no meio, assim, a linha dos 50%. Dava para ver nitidamente todo mundo do outro lado dos 50%, e tinha um risquinho, assim, dos 40 ali. Era com certeza eu. O outsider do levantamento. Era brasileiro lá. Era eu lá. Foi muito humilhante, assim. Mas foi a cadeira que eu mais estudei. Passei depois no Final Exams, no final dos terms, que eles chamam, né, que seria prova final. Um trimestre. Então, passei e ainda consegui um estágio com esse professor lá de 3 meses. Então, foi meu primeiro contato, assim, com a parte de pesquisa, porque nesse laboratório que eu trabalhei com esse professor, tinham alunos do mestrado, do doutorado, então foi legal, assim, ver essa parte da pesquisa em si, e sair um pouco daquela parte, né, de fazer trabalho, fazer prova, né, fazer a aplicação, porque muitas vezes tu tá fazendo um cálculo, tu tá fazendo algo ali, tu não sabe qual é a aplicação daquilo dali, né? Tu tá fazendo, porque é o conteúdo e pronto, meio robótico, né? Exato, né? Muitas vezes tu fica pensando, por que eu estou estudando isso, né? Onde que eu vou aplicar? Mas pode ter certeza que, dependendo de onde que a tua pesquisa tá alinhada, tu vai aplicar coisas que tu pensou que nunca ia ver de novo na vida, né? Então, esse foi meu primeiro contato. Eu gostei muito dessa parte da pesquisa. Então, quando eu estava terminando a graduação aqui, depois que eu retornei do Canadá, eu estava finalizando ali mais uns 2, 3 anos e resolvi fazer o mestrado. Aí eu consegui a bolsa integral, acabei ficando e depois se torna natural fazer na verdade, eu fiquei um ano fora depois do mestrado, eu digo fora do meio acadêmico, né? Eu terminei o mestrado, fiquei um ano trabalhando e depois retornei para o doutorado. No final do mestrado, eu tentei uma bolsa na Austrália. Eu fui aceito pela universidade para fazer o doutorado inteiro lá, mas eu não consegui bolsa. E se tornava muito caro, né? Claro. Então, por isso que eu acabei me atrasando esse um ano. E aí foi natural, assim. Que bom. Então, também fica uma dica pro pessoal que está nos ouvindo, está na graduação, não sabe o que vai fazendo com aquela matéria. Bom, tem uma aplicação lá, depois na pós-graduação tu aprende. Queria só fazer mais uma pergunta. Vai lá. A gente está no final, Valéria, mas vai lá. Vamos lá, só mais uma. Vamos lá, rapidinho. Uma coisa que tu comentou mais lá no início, eu queria que tu desse como uma dica, né, pro pessoal, 2, na verdade. Tu comentou que o teu contato com esse professor lá foi através de uma coisa chamada ResearchGate.
né? E assim, no Brasil, a gente utiliza muito o currículo Lattes, e nem é super conhecido no meio acadêmico, enfim. E qual que é a importância da gente, né, acadêmico, abrir o olho para essas outras formas de currículo, de redes sociais, para mostrar o nosso conhecimento, né? Então, tem outras plataformas, LinkedIn, ResearchGate e outras, se tu quiser sugerir. Como que tu vê isso? E também a questão do inglês, porque com certeza muitas dessas oportunidades que tu teve vieram por tu já saber o idioma. Isso abre portas imensas. Então, assim, no intuito da gente abrir a cabeça da galera que está entrando e que vai ouvir o podcast, de atentar para isso, porque parece, nem é tão importante assim, para ler algum artigo ou outro, ok, mas não, isso abre muita oportunidade, assim. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso, sobre essas duas coisas. Não, com certeza. Eu vou dizer que foi fluido, foi tranquilo essa minha... É a segunda vez que eu fui para a Inglaterra. A primeira vez eu fui como bolsista do PDSE para 6 meses, que foi a primeira vez que eu fui para esse grupo de pesquisa. E depois, no final, eles acabaram me oferecendo esse contrato de trabalho, por isso que eu retornei por mais 7 meses. E agora estou retornando em abril de novo. Né? Foi bem fluido, assim. Eu vou dizer que foi tranquilo, mas foi tranquilo porque eu tinha essa preparação, né? A parte do inglês... o inglês, tu tem que começar o inglês ou qualquer outra língua, tu tem que começar quando tu não precisa dele, né? Tu não precisa, tu ainda tem tempo, porque quando tu precisar né, dessa competência, tu já vai estar uns 5 anos atrasado, porque é uma coisa que demanda dedicação, demanda estudo, né? E quando eu falo de saber dominar essa outra língua, não é só de, eu sei ler, eu vejo Netflix né, com legenda. Não, é se comunicar. A comunicação é muito mais do que tu ler, é muito mais do que tu ouvir. Tu tem essa parte que a gente chama de comunicação passiva, né, que tu só está recebendo a informação. Tu tem que ter a capacidade de se comunicar, e principalmente no meio acadêmico, se comunicar eficientemente ali, né, ter um vocabulário mais avançado, não é só aquele, né, como tá, tudo bom, falar sobre aquela conversa de elevador. Então, tu tem que ter essa preparação. As oportunidades estão aí, mas tu tem que estar preparado. Com relação a esse meu contato, foi pelo ResearchGate. Foi bem interessante, assim, porque a gente não teve... Eu não precisei mandar currículo, eu não precisei fazer nada, assim. Porque, na verdade, quando a gente está falando dessa parte principalmente meio acadêmico, tu é avaliado pela tua produtividade. E quando eu falo produtividade, é artigos que tu publica em revistas boas, né? Vão ser revistas internacionais. Se tu quer esse contato com o exterior, precisa que tu faça publicação nesses periódicos internacionais. Vai ser participação em eventos. Embora eu não tenha participado muito de eventos naquela época, eu participei mais agora no doutorado, né? Mas são formas de avaliar a tua produtividade e a tua relevância para o tema. Então, essa parte tu tem que ter, né, bem desenvolvida e toma tempo. Então, começou o teu mestrado, já pensa, já começa a escrever teu artigo, né, que seja um artigo de revisão, se tu não tem dados ainda. Procura fazer essa parte que vai ser isso que vai te dar a oportunidade de ir para o exterior. Tu tem um currículo Lattes, que é o que a gente utiliza no Brasil, mas para o exterior é isso que conta, a tua produtividade acadêmica. Os resultados da pesquisa, né? Exato. Tem que publicar, não adianta. Bom, pessoal, a gente chegou então no final do mais um episódio. Eu vou passar para a Valéria, então, já dá se despedindo, dá o tchau. Valéria, é contigo aí. Isso, espero que todos tenham gostado. Acho que foi bem produtivo, né? Cheio de curiosidade. Eu amei ouvir várias coisas, né, que o Gleison trouxe para nós. E é isso, até uma próxima. Obrigada. Ana. Obrigada, gente, por mais um episódio aí. Obrigada, Gleison, por ter vindo. A gente poderia ficar mais tempo ainda ouvindo as experiências do Gleison aí fora. Daí, pessoal, tudo bem? Infelizmente, no final desse episódio, tivemos um problema técnico e acabamos perdendo, então, a parte da despedida aqui do Gleison e dos meus companheiros de mesa. Mas eu quero aqui agradecer principalmente a presença do Gleison, que trouxe informações relevantes com relação à sua pesquisa, tirou dúvidas de como é trabalhar fora, aí, principalmente na Inglaterra, né, onde foi que ele pesquisou, trabalhou durante esse tempo. E é isso. Nos vemos no próximo. Obrigado por terem ouvido esse episódio e nos sigam aí nas redes sociais. Valeu, um abraço, até a próxima.